estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje nessa edição do Aprendendo a Amar para Casais de hoje. Eu sou o Paulo. Sou a Kátia. Nós temos 35 anos de casados, né? 2 filhos, estamos na comunidade há 27 anos e coordenamos grupo de casais já há 23 anos, né? E é uma alegria muito grande podermos estar aqui hoje com vocês. É uma alegria muito grande, principalmente porque nossa comunidade Face de Cristo, a nossa casa, ela evangeliza famílias, ela evangeliza casais. Então, a gente vai falar hoje para vocês sobre quais as podas que precisamos fazer nossa relação conjugal. Eu vou ficar com a primeira parte, a parte mais técnica, de doutrina da poda, e a Kátia vai mergulhar um pouco mais na parte da espiritualidade. Sim. Ok. Então, vamos lá. A poda, se a gente for ver a etimologia dela, ela vem do latim e significa puro. É importante a gente ter esse conceito para a gente entender o que Jesus vai nos falar já já no Evangelho. E também desse adjetivo puro deriva o verbo limpar. A gente vai ter 2 versões aqui desse mesmo Evangelho. A gente vai ver que ora ele utiliza puros, ora ele utiliza limpos, né? E se a gente for olhar no dicionário, poda significa o corte de ramo dos ramos de vegetais, tá bom? Só para a gente se situar um pouco na temática. Vamos pegar então João 15, de 1 a 2, porque Jesus ele tinha uma linguagem peculiar, ele falava para o entendimento do seu público. Então ele vai utilizar esse conceito de poda para falar para aquela assembleia de agricultores, né, comum daquela região. Acompanhemos juntos aqui, João 15, de 1 a 2. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Então é importante a gente entender o conceito de poda, porque Jesus fala aqui tanto de corte como de poda. O que não produz fruto, diz Jesus, o Pai o corta. E o que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Então a diferença básica que a gente já está percebendo aqui entre corte e poda é que a poda é para que produza mais fruto. Isso é importante no nosso conceito. Mas sem esquecer que os dois são cortes. A poda é uma espécie de corte. Por isso que muitas vezes, Kátia, quando a gente está sofrendo esse processo de poda, quando a palavra de Deus vem nos corrigir, vem nos dar um novo rumo na nossa vida, a gente sofre. Porque não deixa de ser um corte, mas é um corte que gera frutos na minha vida. A gente não pode perder isso para fortalecer a nossa esperança quando a gente estiver passando por esse processo. Continuando a leitura de João 15. Versículo 3. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Então, importante a gente relacionar, quando Jesus diz, vós já estáis puros, lá na Bíblia da Ave Maria, diz, vós já estáis limpos. Pelo conceito da etimologia que a gente viu, Jesus está dizendo para nós, vós já estáis podados. Ou seja, o que nos poda, conforme a passagem que acabou de ver, é a palavra de Deus. Vós já estáis puros, vós já estáis podados por causa da palavra que vos fiz ouvir. Ou seja, a palavra de Deus é que me poda. Então, quando eu preciso de uma correção na minha vida, quando eu preciso levar uma palavra de exortação para alguma pessoa, eu tenho que utilizar a palavra de Deus, porque não é a minha palavra que vai gerar frutos na vida da pessoa, mas é a palavra de Deus posta na hora certa, da forma correta, que vai fazer com que esses frutos aconteçam. Versículo 4 e 5. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu queria fazer assim, uma última colocação em cima do que diz a palavra, antes da gente entrar um pouco mais na parte da botânica. Por que eu vou explorar um pouco da botânica, Kátia? Porque Jesus falava para agricultores.
Quando Jesus dizia isso, eles tinham pleno entendimento, porque eles eram acostumados a podar. Nós não somos. Então, assim, a gente vai pegar um pouco mais do conceito lá para a gente poder trazer mais da poda para as nossas vidas. Mas o importante, eu dizia, como a poda é um tipo de corte, é que a gente saiba que para aferir o termômetro que a gente pode utilizar para saber se eu estou sendo de fato podado, se isso vai gerar fruto na minha vida, é o permanecer. Né? Como Jesus acaba de dizer. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Então, se o objetivo da poda é gerar fruto, eu sei que estou sendo podado quando eu permaneço em Deus. Quando eu acolho aquela palavra. Né? Que até aquele conceito de santidade, Santo Afonso de Ligório. Ser santo é fazer o que Deus quer, mas também querer o que Deus faz. Ter esse acolhimento daquilo que acontece na minha vida, sabendo que isso é para que eu gere fruto. Né? Então é importante ter esses conceitos de poda, como ser puro, como ser limpo, ser podado, para entender essa passagem, e também não perder de referência que o importante é dar fruto do reino de Deus. Tá bom? Então eu vou só, antes da Kátia entrar na parte mais da espiritualidade, da formação, eu queria só trazer um pouco mais da botânica para a gente entender melhor esses conceitos de poda, que aquele público de Jesus entendeu muito bem. Existem 3 tipos de poda. A poda de formação, que é feita no início da vida do vegetal, para fazer uma correção no rumo do seu desenvolvimento, e aí os agricultores têm aquelas técnicas, né? Colocam aquele gradil, às vezes amarra um pouco, porque senão ela pode pender mais para um lado ou para o outro. Então, às vezes eles têm que cortar determinadas partes desse vegetal para poder ele tomar a forma correta. Então, essa poda de formação é feita no início da vida do vegetal. Muitas vezes também a gente precisa disso, né? Quando a gente está numa caminhada vocacional, por exemplo, muitos de nós estivemos ou estaremos, né, em algum momento da vida, nessa caminhada de formação, como a gente precisa acolher essa palavra de Deus para corrigir certos rumos da nossa vida, principalmente no início, quanto mais cedo, melhor. Além da poda de formação, existe a poda de produção, que ela é feita para aumentar a produção e a produtividade, mas nesse momento é preciso conhecer o processo vegetativo, né, saber o momento certo para fazer, às vezes tem a temperatura correta, o momento do dia apropriado para fazer esse corte, e usar as ferramentas adequadas. Com a rosa você usa um alicate, se for um tronco você pode usar uma motosserra. Da mesma forma, e nós também precisamos, quando a gente é chamado a ter uma palavra para o outro, a saber o momento correto de levar essa palavra, né? Em vez do processo vegetativo, no nosso caso, tem que conhecer a história de vida do outro. A palavra correta, que seria aquela ferramenta adequada. Quer dizer, quando Jesus falava para aquela assembleia, eles sabiam perfeitamente como podar e como fazer essa poda na sua vida e na vida do seu próximo. E também existe o terceiro tipo, né? Poda de formação, poda de produção, existe a poda de limpeza, que é para eliminar galhos ou ramos mortos, secos ou com má formação, que apenas atrapalham o desenvolvimento vegetal, que não geram mais o fruto. Então é preciso limpar, tirar essa parte que está seca, para que essa planta possa ganhar uma nova vida, produzir frutos, às vezes até em menor quantidade, mas frutos maiores, frutos mais suculentos. E também nós. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa tirar aquelas coisas que estão atrapalhando, né, que são fardos, que às vezes são fardos também para o outro. E eu gostaria de concluir, Cátia, essa minha primeira parte, eu até escrevi aqui, que a poda é um processo doloroso, mas necessário, porque não deixa de ser um corte, como a gente dizia. Se cabe a mim levar uma palavra de correção, e tem que ser uma palavra à luz de Deus, não pode ser uma palavra fruto de raiva, uma palavra tempestiva, tem que ter um momento de reflexão, de oração. Se cabe a mim levar uma palavra de correção, que seja o quanto antes, que seja logo no início, né? Até a palavra de Deus diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, porque essa formação, esse crescimento do casal, ele tem que ser logo do início, ninguém pode acumular esses fardos nas nossas relações. Da forma certa para gerar frutos. E aí eu já falei aqui da história de vida, né? Já falei da palavra adequada. E que para crescermos no amor, importa que os grilhões do nosso egoísmo sejam quebrados. Eu citei aqui egoísmo, né? Porque eu tenho essa dificuldade minha própria, né? De me abrir para o outro, muitas vezes. Deus tem feito isso, mas eu não sei qual é esse grilhão que pode ainda ser entrave no seu relacionamento conjugal, né?
Não sei o que pode ser. Mas, meu irmão, se abra à palavra de Deus, confronte a sua vida com o Evangelho e deixe que essa palavra faça essa limpeza, remova todos os empecilhos do seu relacionamento. Amém. Louvado seja Deus. Continuando aqui com o nosso tema, quais as podas que precisamos fazer na nossa relação conjugal. E enquanto Paulo falava, eu lembrava do início, no início de tudo. Nós, casais, segundo o coração de Deus, somos atraídos um para o outro. É aquela sedução inicial. E quando a gente tem essa atração primeira, a gente não enxerga muito os defeitos. A poda, ela fica ali. Porque a poda, como Paulo comentava para a gente, a luz da palavra, ela traz vida, ela traz frutos de vida. E nós, 35 anos de casado, imaginemos quantas podas nós já tivemos. Mas graças a Deus, a luz de Deus vencendo com a oração, porque o casal cristão, ele precisa caminhar com Cristo. A cruz, ela é própria de nós todos, mas quando caminhamos com Cristo, a poda acontece e nós acolhemos verdadeiramente essa poda. Então, o amor de Deus que nos une, no início, como eu falava, o casal, ele se conhece, ele se apaixona, seduzindo pelo outro e resolvem casar. Dá um passo, é um compromisso, essa aliança. E tudo prepara com amor. É a casa que vai morar, aquela coisa maravilhosa. Mas se não houver uma manutenção, vai criando teia de aranha, vai criando lodo. E isso que é, trazendo para a nossa vida prática? São as dificuldades próprias de um casal que se conhece, que a convivência vai fazendo com que haja impacto. Nós conhecemos o defeito um do outro na convivência e há uma tendência a olhar só para esses defeitos. Nós precisamos olhar para Cristo, para ajudar o outro naquelas suas dificuldades a crescer. E esse amor de Deus é que nos possibilita isso, esse amor que constrange. Nós, caminhando o casal no amor de Deus, nós resplandecemos a face de Cristo. E essa poda, ela é o quê? Remédio. Ela é remédio. Se não fosse a poda, nós não estaríamos aqui, para a glória de Deus, com 35 anos de casado. Porque o caminho, ele é um caminho de cruz. É um caminho de cruz, mas rumo à salvação. Nós não podemos esquecer isso. Então, queria falar de uma historinha pequena. Havia um casal que ia caminhando e se desentendendo, estavam passando por uma dificuldade e eles pensavam diferente. Eles tinham entendimento diferente da situação e começaram a se ofender, começaram a brigar, perderam a paciência, houve grosseria e todos os frutos da falta de diálogo. Se machucaram e ficaram presos nessas dificuldades e no caminho desistiram. Mas tinha outro casal que desde o início eles caminhavam com Jesus, com as dificuldades, mas quais eram as armas que eles utilizavam? A oração, clamavam a intercessão de Nossa Senhora, clamavam a misericórdia de Deus diante dos problemas, se sentavam um com o outro para poder dialogar, para entender a situação à luz de Deus, para decidir em oração as coisas. Esse casal tinha dificuldade? Tinha, mas eles utilizavam as armas. Na sua caminhada conjugal, a poda vinha. O que seria essa poda? Se eu murmuro, o Senhor vem através da sua palavra, essa poda da limpeza, trazendo a limpeza para a vida do casal, tirando os galhos secos, tirando os entulhos. Perdoa, tu não entende que ele tem uma dificuldade, perdoa. E ele, o seu cônjuge, você, um com o outro,
entender, se colocar no lugar do outro, ter interesse pela salvação do outro, e perdoar, e amar, e ter misericórdia. E esse casal, caminhando com Cristo, eles permanecem, como Paulo fala, na videira. E a palavra de Deus, em Lucas 24, 13 e seguintes, ela nos fala um pouco disso, dessa historinha, através dos discípulos de Emaús. Tomando aqui a palavra, a partir do versículo 13, Lucas 24, 13, diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Isso, eles iam conversando, indo para Emaús, tinham saído de Jerusalém, onde Jesus tinha sido morto e crucificado, e o mundo deles caiu. E assim é o primeiro casal. O mundo dela caiu diante das dificuldades próprias, e a Paula ela vem para dizer isso. Olha, você não está sempre certo. Dominação não é de Deus. Você não deve guardar mágoa. A mágoa é um veneno, e a palavra vem podando, nos mostrando o rumo. Porque, como eu falava do casal que iniciou com Cristo, se a plantinha começa do jeito certo, ela vai tomando o crescimento sadio para dar frutos. Mas se eu não começo com Cristo, eu vou tomando qualquer rumo. O rumo fora de Cristo é o rumo errado. Então, como esse casal, discípulo de Emaús, vamos entender aqui o casal, ele estava decepcionado, como muitas vezes nós nos decepcionamos, até com a gente, quanto mais com o outro. O outro, ele tem que ser o que Deus quer, não o que eu quero. O meu esposo, a poda vem porque eu quero que ele seja uma forma do que eu quero muitas vezes, mas ele tem que ser aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que ser aquilo que agrada a Deus, porque só em Deus está a nossa alegria, a nossa salvação e a nossa paz. E o que Deus quer para o casal é a alegria, é a paz, é o entendimento. Então esse casal, vamos aqui continuando na palavra, pensando em nós, a começar em mim, no Paulo, eu trago essa palavra primeiro para a gente, mas os olhos dele não reconheceram Jesus. Jesus, ele se aproxima através de uma palavra, através de uma pregação, através de um conselho, de uma missa, de uma adoração, mas eu estou com os olhos vendados, presos nas dificuldades. Ah, mas ele fez isso. Pode ter sido lá no passado, mas eu trago de novo ao pensamento. Não, ele fez isso, olho por olho, dente por dente. Meu temperamento é forte, eu não aceito isso. Nossa humanidade não aceita. Mas Jesus vem com a graça e só com a graça e diz, perdoe. Começa de novo. E você vai ver a glória de Deus se manifestar. E assim a leitura segue. De quem estás falando pelo caminho? Por que estás triste? Jesus pergunta a eles, porque Jesus se interessa. Por que você está triste? Vem, meu fardo é leve. Ele coloca a gente no colo, meu jugo é suave. Sou eu que renovo o teu matrimônio. Tem fé, tem esperança. E assim a leitura segue. E eles vão contar para Jesus o que é que houve. Mas depois eles lembram que Jesus, ele tinha falado tudo para eles. Que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E aí, no versículo 24, diz assim: alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito. As mulheres tinham dito que Jesus estava vivo, a visão dos anjos assegurando que ele está vivo. E é esse Jesus que caminha comigo, com Paulo, com toda a humanidade, com aqueles que se abrem. É um Jesus vivo, que traz a vida. E essa poda, precisamos fazer aquilo que não é de Deus. A briga, como diz em Gálatas 5, o ciúme, a contenda, alimentar situações de discórdia, tudo que nos afasta um do outro, nos afasta de Deus.
E assim, continuando, Jesus caminhando com eles ainda não tinham percebido que era Jesus, e diz assim, Jesus: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Não é necessário para que eu amadureça como esposa, o Paulo amadureça como esposo, que a gente tenha essas podas vindas da palavra de Deus, para a gente se reconciliar, porque ela é o remédio, ela nos impulsiona a caminhar, ela nos impulsiona a nos amarmos no verdadeiro amor, como diz 1 Coríntios 13, o amor é a caridade, tudo desculpa, é paciente, é bondoso, é mansidão, mas nós precisamos fazer a nossa parte, a conversão, fazer o que Deus quer. E assim, continuando aqui, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, Jesus explicava com paciência de Jesus as Escrituras. Aproximando-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisessem passar adiante, Jesus, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, Senhor. E é assim que a gente tem que gritar: fica conosco, Senhor. Fica na minha casa, como Zaqueu, fica na minha casa, porque Jesus é a salvação. Jesus no nosso matrimônio, ficando conosco, nós estamos no caminho certo, que é Jesus, da salvação. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Nós precisamos ter esse encontro diário com Deus. É outra poda que eu chamo poda espiritual. O Senhor nos fala muitas vezes através dos irmãos. Reze, minha filha, está com dificuldade? Reze mais. Se encontre com o Senhor. É no encontro com o Senhor que o nosso coração ele fica cheio do Espírito Santo para ter a sabedoria na hora da necessidade, de falar um com o outro, de falar com os filhos, de conviver, tudo que a gente precisa. Diziam um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E em oração me vinha ao coração: nós estamos abrasados pela presença de Jesus no nosso matrimônio quando damos esses frutos de salvação após a poda. Porque quando está tudo maravilhoso entre o casal, glória a Deus. Mas quando não está, glória a Deus também. E eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Nós precisamos nos levantar para a nossa Jerusalém, que o Senhor tem um caminho de paz e de alegria para cada um de nós. Então, corrigir o rumo. Se o nosso matrimônio não está caminhando muito bem, chama Jesus, chama Maria, recorre à intercessão da sua comunidade espiritual, mas toma o rumo certo. Não podemos abusar da nossa humanidade. Nós precisamos procurar o céu. E, como eu falava, em Gálatas 5, que diz dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, há em nós julgamento. Muitas vezes a gente se apressa. A pessoa nem fez aquilo que eu pensava, eu já estou julgando. O orgulho, muitas vezes a minha vontade não prevaleceu e eu orgulhosamente sabendo que quem tem razão é o outro, mas eu fico na minha verdade. Não é a verdade de Deus. A preguiça, poda espiritual. O Senhor muitas vezes nos poda. Tira o teu tempo para rezar. Queres caminhar em paz? Eu sou a paz. Fica comigo. Fica conosco. E assim a gente tem no coração
que abrir esse espaço. Esse egoísmo que o Paulo falava, nós temos uma história de vida que precisa ser podada. Quando o Senhor escolheu o homem e a mulher, os uniu, se casaram, em Gênesis diz, deixa pai e mãe, não é no sentido de deixar de abandonar, não. Respeito, tudo que é maravilhoso, pai e mãe, mas é uma nova história, como a história do nosso pai, da nossa mãe, a nossa história que se formou. Então, eu, o meu esposo e Deus, caminhando nessa história, crescendo um com o outro, amadurecendo um com o outro, querendo fazer tudo pelo outro, não buscando o meu interesse próprio. Eu luto pelo meu esposo e ele luta por mim, e assim nós crescemos juntos. Questão de mentira, não pode haver mentira no nosso relacionamento. Nosso relacionamento ele deve ser a luz da verdade, é outra poda. O pai da mentira é o inimigo de Deus. Nós não podemos cultivar isso dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família. Humilhação. Muitas vezes os casais se machucam, faltam com respeito diante dos filhos, um com o outro, é numa grosseria, numa má palavra, e muitas vezes também não pede nem perdão. Isso não agrada o coração de Deus. Quer falar, quer corrigir, primeiro reza, primeiro se encontra com o Senhor, porque tudo que vem só da nossa humanidade é pecador, é pecado, que é nosso, matéria nossa é pecado, porque a matéria do céu é salvação. Primeiro a gente se encontra com o Senhor e na hora certa, a luz de Deus vai e corrige. E também se deixar corrigir, ser humilde. Acredita no outro, outra poda. Muitas vezes nós não incentivamos o outro a crescer. O outro está com baixa estima, ajuda. Seja ajuda adequada, como diz também em Gênesis. O homem e a mulher são um para o outro, ajuda adequada. Um está desempregado, ânimo, esperança. Um está triste, ânimo, esperança. Que nós possamos ser um para o outro, essa fonte segura da presença de Deus, que eleva, que anima, que impulsiona a continuar. E a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. E retomando como Paulo falava da botânica, trazendo aqui para a nossa realidade de casal, o que seria esse limpar? Limpar, tirar esses galhos secos. Ah, eu estou magoada. Vou resolver à luz de Deus essa situação. Meu filho, isso que você fez me magoou. Eu sou sensível. A sensibilidade do homem não é a sensibilidade da mulher. O Senhor criou o homem mais dotado da sensibilidade da razão. A sensibilidade do homem é o bolso. Você já viu o homem triste com o bolso cheio? A mulher não. A sensibilidade da mulher é o coração. A mulher é a preocupação de estar rezando pelos filhos, pela casa. A mulher ela é sensível. Então, cuidado com sua esposa, é joia rara, é preciosa. Cuidado. O homem, tenha cuidado com o seu esposo, para ele encontrar a casa arrumadinha, uma comida bonitinha, né, na mesa, bem disposta, que ele gosta. Faça os mimos. O Senhor também nos chama a fazer essa poda. O que é que eu estou fazendo para que meu marido seja bem alegre? Isso é bom para mim. Um marido feliz é maravilhoso. Assim como uma esposa feliz é maravilhoso para ele. O Senhor nos chama que eu limpo os galhos secos. Ficar rememorando pecado. Se o Senhor perdoou muitas vezes, a gente joga na cara do outro pecados que o Senhor perdoou, mas eu retenho. Não posso. Limpa esses galhos secos. Na parte de formar, corrija o rumo. Ah, não. Com Cristo nós vamos conseguir. Senhor, e juntos construir o lar, volta ao início de tudo. E a produção. Como Paulo falava na palavra, permaneçamos no amor, na videira. Seremos podados sim, mas em Cristo poda é remédio, poda é salvação.
nós produziremos mais frutos. Aí o que é para nós, casal? O que é que pode ser? Esse amadurecimento conjugal, que nós hoje conversamos, oramos juntos, somos pessoas diferentes. Eu sou a Kátia, ele é o Paulo. A nossa identidade, Deus me ama. Deus ama a cada um dos seus filhos, como somos. Mas Ele quer a nossa conversão, o nosso amadurecimento. Então, essa produção vem dessa caminhada junta, ser suporte, ser ajuda adequada, levanta o outro, um anima o outro. Nós somos pessoas de esperança, porque nós somos de Cristo. E o sim de cada casal. Então, o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. E essa poda, ela redireciona a mim, ao meu esposo, a você, ao seu esposo, no caminho da salvação. Eu louvo e bendigo a Deus por cada casal que está ouvindo, porque não é por acaso, é providência de Deus. Se você está ouvindo essa palavra de Deus, nascida aqui, discípulo de Emaús, dessa palavra que é fonte de água viva, creia que Deus tem um plano de salvação para a sua família, a começar em você e no seu esposo. Eu quero convidar nesse momento, onde você estiver, põe a mão no teu coração, feche os teus olhos um pouquinho e pense no início de tudo, de tudo. Pense no chamado de Deus. Pense no primeiro momento em que você conheceu o seu amor. Volta lá no comecinho. E nós estamos em Deus, com Ele, sempre, sempre, sempre sendo renovados. Porque Ele faz nova todas as coisas. E cada vez nós estamos melhor, porque nós estamos em Cristo, amadurecendo. E escuta um pouquinho esse trecho dessa música e vai trazendo a sua história de vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vai tocando, Jesus, voltando ao início de tudo. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E assim, voltando a Deus, que nos amou primeiro, nós voltamos um para o outro. Juntos, nessa aliança, aqui não é a minha mão somente, nem a mão do Paulo somente. É a aliança aqui, a nossa aliança com Cristo, que Ele abençoe a nós, a você que está ouvindo essa pregação, a sua família, porque Cristo é a salvação. Com Ele nós estamos no caminho certo, o único caminho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Kátia, eu queria uma última reflexão. Você citava aqui a passagem dos discípulos de Emaús, que eram discípulos de Jesus. Conheciam toda aquela palavra que Jesus nos recordou. O que faltava a eles era a compreensão.
Sim. Trazer da mente, do ouvido que tinha escutado, para o coração. Reconhecer Jesus ali, na partilha do pão na Eucaristia. Então nós também estamos falando para pessoas que buscam Jesus nos seus grupos de oração, que buscam Jesus nos seus ministérios. Então, assim, meu irmão, minha irmã, essa compreensão que Jesus nos fez aqui, através dessa passagem dos discípulos de Emaús, essa compreensão a gente só vai obter aos pés dele, na nossa oração, perseverando, permanecendo, né? Então, assim, que Deus nos dê essa força, que nós tenhamos essa determinação, essa coragem que vem do Espírito para mergulharmos mais e mais na sua palavra, buscarmos as formações, buscarmos Deus nas pregações, nas homilias, para que aquilo que a gente já escutou, que até entende, possa cair, possa encharcar o nosso coração, ter esse entendimento, essa compreensão do que é essa vida em Cristo, que muitas vezes o perdão, a renúncia é que vai, né? A gente vai ver, a gente vai enxergar esse fruto, mas antes essa palavra tem que cair no nosso coração. E não é uma compreensão com inteligência, é uma compreensão, como Paulo diz, daqui. Ela vem de dentro para fora. E nesse momento final da nossa conversa, eu louvo e bendigo a Deus por essa caminhada na comunidade Face de Cristo. Nós tivemos a graça de iniciarmos essa caminhada de casais, sendo orientados. Quando eu entrei na Face, eu orava, mas não sabia direito como era, né? Aqui, né, eu aprendi a rezar, a me colocar diante do Senhor, aprendi a escutar a Deus, aprendi como é caminhar com Cristo. Foi nessa caminhada. E um anjo de Deus nos convidou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo para casais. E a nossa parte foi dizer sim, vamos. E a partir daí, a graça de Deus, ela acontece. Acontece naqueles corações que, como o de Maria, nosso modelo, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nós dizemos sim. E o Senhor vai colocando. E você pode começar a dizer um sim maravilhoso, compartilhando esse vídeo, porque eu sei que o Senhor ele quer tocar, assim como os corações, assim como esses discípulos, quando eles perceberam Jesus ao partir o pão, o coração deles se abrasava. Eu sei que o seu coração já está abrasado e os corações eles vão se abrasar, porque Deus não faz coisa pouca. Ele pega os peixinhos e os pães e multiplica. E você é chamado, convidado a multiplicar essa graça de Deus, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal da Face de Cristo no YouTube, dando o seu joinha, para quê? Para a glória de Deus. E assim você já estará sendo um evangelizador, uma evangelizadora. E como diz um pedacinho da música, diz assim: não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá. Então vamos viver com Jesus, porque Ele é a nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostei do joinha, né? Porque a gente fala like, né? Mas já está no cearês, já está no cearês. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a Face de Cristo possa atingir o seu coração, que a comunidade possa arrastar toda a sua família. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.